faço descoloração no meu cabelo há 5 anos. A minha primeira descoloração eu fiz no ano de 2018. E nesse vídeo eu trouxe pra vocês 5 dicas, 5 coisas que eu acho que é importante vocês saberem antes de vocês irem num salão descolorir o cabelo. Todas essas dicas são baseadas nas minhas experiências, são coisas que eu já passei ao longo desses 5 anos aí. Eu acredito que essas experiências possam ajudar vocês, principalmente você que vai fazer mechas ou luzes ou morena iluminada, que seja qualquer tipo aí de descoloração pela primeira vez no seu cabelo. Pessoal, o cabelo cacheado, o cabelo crespo, ele tem que ter um tratamento diferente na hora da descoloração. Então não são todos os profissionais que vão saber fazer a descoloração num cabelo com curvatura. Então a primeiríssima dica que eu tenho para dar para vocês que querem aí clarear o cabelo, fazer mechas, loira, morena iluminada, qualquer tonalidade que seja que você queira fazer no seu cabelo. Se o seu cabelo for um cabelo com curvatura, gente, não vá a qualquer salão. Tem gente que age da seguinte forma, assim como eu antigamente. Ah, eu vi aquele salão ali na rua, parece ser um salão bom, parece que a menina faz legal, vou lá fazer o meu cabelo. Não, gente, não faça isso. Se você tem um cabelo cacheado, você quer fazer descoloração, o ideal é que você procure um salão especializado em cabelos cacheados. Se não houver um salão especializado em cabelos cacheados na sua cidade, você pode aí pesquisar salões que não sejam especializados, mas que tenham profissionais que saibam lidar com cabelos com curvatura. Kathleen, mas e aquele salão especializado em cabelos loiros? Eu sempre vejo no Instagram aquelas fotos maravilhosas de antes e depois, das meninas que vão com cabelo escuro e saem com cabelo loiríssimo, maravilhoso, iluminado, que fica perfeito. Gente, eu particularmente dou preferência para salões realmente especializados em cabelos cacheados. Por quê? Porque muitas vezes um profissional que é especializado em loiros, ele realmente vai saber fazer um loiro maravilhosamente bem, mas muitos desses profissionais não sabem lidar com cabelos com curvatura. Então, o que acontece? Muitas vezes a cliente vai no salão e ela consegue sim chegar à tonalidade de cabelo que ela quer, né? Ela chega no platinado, ela chega no iluminado, aquela pessoa, aquele profissional, ele sabe exatamente o que fazer para deixar a cor perfeita, mas a pessoa acaba perdendo os cachos ou perdendo as ondas, ou às vezes ela nem perde, mas assim, os cachos ficam mais abertos, a curvatura dela acaba mudando por conta da descoloração. E assim, gente, eu tenho uma ideia do porquê isso acontece, mas eu não sou uma profissional em cabelos cacheados, então eu não vou saber te falar exatamente o porquê que isso acontece, dos cachos alisarem e tudo mais, mas um profissional bom, especializado em cabelos cacheados, vai saber fazer a descoloração de uma forma que isso não aconteça, que você não perca os seus cachos. E, gente, não é qualquer profissional também. O que eu indico para vocês? Quando vocês estiverem com um desejo de fazer uma descoloração, de fazer uma mecha, uma morena iluminada, qualquer coisa que seja, veja as fotos do Instagram do profissional que você quer fazer. No geral, os profissionais especializados em cabelos cacheados têm um portfólio no Instagram. Eles mostram as fotos do antes e depois que eles mesmos fizeram. Então, assim, tem como você escolher ali um profissional que você tá vendo naquelas fotos que o cabelo ficou bom, que o antes e depois ficou bom, que o cabelo não alisou. Você tem como ter uma noção maior, entende? Inclusive, gente, foi isso que eu fiz todas as vezes que eu fui descolorir o meu cabelo. Eu vou contar melhor as minhas experiências ao longo desse vídeo, mas todas as vezes que eu fui escolher um profissional para fazer o meu cabelo, primeiro eu olhei o Instagram daquele profissional para ver as fotos de antes e depois, para ver se não tinha ali algum comentário negativo, alguma cliente reclamando. Eu acho que não existe tristeza maior do que você ter que passar por uma transição capilar porque o seu cabelo alisou, porque o seu cabelo emborrachou ou ficou elástico por erro do profissional, por não ter escolhido o profissional correto. Então, ó, gente, essa dica é muito importante. A segunda dica que eu quero dar pra vocês é a seguinte: saiba exatamente o tom de cabelo que você quer. Porque muitas vezes você pode chegar no salão e falar pro cabeleireiro: bom, eu quero mechas no tom de mel. Mas o tom de mel, gente, tem um tom de mel que é mais acobreado, tem um tom de mel que é mais claro, tem um tom de mel que ele é médio. Então, assim, as mechas, elas podem ter muitas tonalidades e você precisa saber exatamente a tonalidade do cabelo que você quer. E eu quero te dar algumas dicas para você escolher a tonalidade certa para você. O legal é você procurar fotos no Instagram, foto no Pinterest, foto em tudo quanto é lugar que você pode de cabelos descoloridos. E assim, por exemplo, você quer um
cabelo morena iluminada. Você procura lá, morena iluminada, cabelos cacheados. E uma dica que eu te dou, gente, é a seguinte: procure fotos que sejam mais ou menos da curvatura do seu cabelo, porque muitas vezes você vê uma mecha que fica linda num cabelo ondulado, mas se o seu cacho é mais fechadinho, como o meu, por exemplo, ou se o seu cacho for crespo, as mechas não vão ficar iguais naquele cabelo ondulado e no seu cabelo que é crespo, cacheado. Então assim, eu te dou uma dica: procure cabelos que sejam semelhantes ao seu, para você saber exatamente o efeito que as mechas vão dar no seu cabelo. Outra coisa que eu acho importante é você procurar pessoas ali, fotos de pessoas que tenham um tom de pele parecido com o seu. Por que eu falo isso? Porque às vezes, por exemplo, você vê um cabelo de costas, um cabelo lindo, platinado, perfeito. Aí você fala assim: é esse cabelo que eu quero cabelo platinado, quero um cabelo claríssimo, maravilhoso. Só que, será que o seu tom de pele combina com cabelo acinzentado? Será que o seu tom de pele combina com cabelo platinado? Esse é um erro que eu falo pra vocês de experiência própria, porque eu já cometi. Da primeira vez que eu fui fazer a descoloração no meu cabelo, que eu fui fazer as minhas mechas, eu sempre procurava, assim, fotos, e as pessoas sempre estavam de costas nas fotos que eu via, né? E aquele cabelo lindo, maravilhoso, perfeito. Eu falava: eu quero que meu cabelo fique nesse tom. E eu levei uma foto de inspiração pra cabeleireira na época, e a foto que eu levei foi da Raíza Nicásio, gente. E a Raíza Nicásio tem um tom de pele mais claro do que o meu, e na época ela tava com um loiro bem claro, um loiro bege, que depois eu acredito até que ela deu uma tonalizada pra escurecer. E eu falei: o meu cabelo eu quero que fique igualzinho a esse. E a moça fez o que eu pedi, gente. Ela fez a descoloração no meu cabelo e tingiu o meu cabelo com um tom de loiro bege parecido, assim, meio que um tom de areia, não sei. Pessoal, quando ela acabou de descolorir o cabelo, de tonalizar, e eu me vi no espelho, eu praticamente não me reconheci. Sério, nos outros dias, assim, que se passaram depois daquele dia, eu me olhava no espelho e falava: cara, tem alguma coisa errada. Sabe quando você sente que o seu tom de pele não combina com o tom do cabelo? E, gente, isso é muito real. Até as pessoas que estudam aí colorimetria, paleta de cores, elas vão saber te explicar melhor. Tem tons que não vão combinar com o seu tom de pele, tem tons que não vão casar exatamente aí com o seu tom, com o seu subtom. Então, eu acho legal não somente você procurar fotos de cabelos parecidos com o seu, mas fotos também de pessoas que têm uma tonalidade de pele parecida com a sua, porque você não pode enxergar só o cabelo, você tem que enxergar o todo. O todo, gente, tem que ter uma harmonia, tem que ornar. Então, assim, eu, por exemplo, eu sei que o meu subtom é quente, então eu não posso ter aí um cabelo platinado ou acinzentado. Eu até posso, gente, você pode ter o cabelo que você quiser ter, mas no meu caso, por exemplo, o cabelo platinado, muito claro ou muito acinzentado, ia acabar me apagando um pouco. Então eu optei por um cabelo mais dourado, mais morena iluminada, que eu acredito que me destaca mais, que me favorece mais. Essa dica é muito importante. Se você levar uma foto inspiração com o tom exato que você quer no seu cabelo, fica muito mais fácil para o cabeleireiro te ajudar e colocar aí no seu cabelo o tom que você quer. A terceira coisa que você precisa saber antes de descolorir o seu cabelo, mesmo as tonalidades assim um pouco mais escuras, como a minha, até os platinados que são claríssimos, vocês precisam ter em mente que um cabelo descolorido, ele exige muito mais de você. Em que sentido, Kathleen? No sentido de tratamento mesmo. Com o meu cabelo natural, sem brincadeira, eu conseguia usar o cabelo solto, sem lavar, definido e bonito, mais ou menos por uma semana. Eu sei que não é o ideal, eu sei que o ideal é a gente lavar aí de 2 a 3 vezes na semana o cabelo, mas o meu cabelo, ele era tão fácil de cuidar e o cacho segurava tanto que eu conseguia ficar aí muitos dias, muitos day afters, assim. Eu não tinha muito trabalho com o meu cabelo quando ele não era descolorido. E isso acaba mudando muito quando você faz uma descoloração. Hoje, por exemplo, eu aprendi a cuidar do meu cabelo, então mesmo ele sendo descolorido, eu já sei o que ele precisa, eu já sei como cuidar e como fazer para ele ficar bonito, para ele ficar saudável. Mas você tem que ter em mente que um cabelo descolorido, ele vai embolar muito mais. O meu cabelo, ele embola muito mais do que quando ele não tinha descoloração, porque mal ou bem a descoloração acaba mudando, acaba transformando aí a estrutura do seu fio. Então você não vai ter um cabelo igual você tinha anteriormente. O seu cabelo vai ser um pouco menos saudável do que ele era quando ele não tinha nenhum tipo de química. E esse fator, ele acaba influenciando também na parte financeira da gente. Por quê? Você vai precisar de produtos mais potentes aí para cuidar de um cabelo descolorido, principalmente
gente, se o seu cabelo descolorido for muito loiro, se hoje você é uma pessoa que está acostumada aí a usar só produtos baratinhos, produto de farmácia, saiba que se você quiser clarear o seu cabelo, se você quiser descolorir o seu cabelo, você vai precisar usar produtos que tenham um pouco mais de qualidade, que tenham mais ativos e que tratam o cabelo de uma forma mais profunda. Porque senão, gente, seu cabelo vai ficar um cabelo cacheado ou crespo, ondulado, descolorido e feio, com as cutículas abertas, poroso, porque é isso que tende a acontecer. Poucas pessoas pensam sobre isso antes de clarear o cabelo, mas eu acho que é uma coisa que você precisa saber antes de descolorir. A quarta coisa que você precisa saber antes de fazer a descoloração no seu cabelo cacheado, ondulado ou crespo é a quantidade de mechas que você quer no seu cabelo e quantas vezes você está disposta a retocar essas mechas ao longo do ano. E aqui vão mais dicas para vocês, gente. Quanto mais mechas você fizer, quanto mais luzes, né, você puxar no cabelo, mais loiro o cabelo vai ficar, certo? Por exemplo, se eu puxo só alguns fiozinhos, o cabelo fica um cabelo escuro, predominantemente escuro e só com alguns fios mais claros. Se eu puxo muitas mechas, a minha mecha não é feita na touca, mas com esse exemplo da touca vocês vão entender melhor. Se eu puxo muitas mechas ali na touca, por exemplo, luzes, muitas luzes, o cabelo vai ficar mais claro e somente alguns fios mais escuros. Isso é a quantidade de mechas que você faz no cabelo. E por que que isso é muito importante de você pensar antes de você fazer suas mechas? Porque a quantidade de mechas que você faz também está relacionada à quantidade de vezes que você vai precisar ir no salão para retocar esse cabelo. Eu vou dar agora, gente, o meu exemplo. Eu retoco o meu cabelo uma vez no ano. O meu cabelo não tem poucas mechas, ele tem até que bastante mechas aí. Só que eu coloquei um tom nele que não me exige muita manutenção. Quanto mais claro for o seu cabelo e quanto mais mechas você fizer nele, mais manutenção você vai precisar. Por quê? Porque conforme o seu cabelo vai crescendo, vai acabar dando muita diferença da sua raiz escura para as suas mechas. Então, assim, se você não quer retocar o cabelo sempre, se você quer fazer igual eu, por exemplo, uma vez no ano ir lá e retocar, ou 2 vezes no ano, o ideal é que você não escolha mechas tão claras. Se você não ligar de ter a raiz bem grandona e o loiro bem loirão só nas pontas, tá tudo bem, cada um tem um gosto. Mas se você liga para isso, o ideal é que você não escolha loiros tão claros como um platinado, por exemplo, e que você não faça uma descoloração quase global no seu cabelo, que você não puxe tantas mechas assim a ponto de você ter que sempre ir lá para poder estar retocando a sua raiz. A quinta coisa que é muito legal que você saiba antes de fazer as suas mechas é a seguinte, gente: o tom do cabelo muda conforme o tempo passa. E isso foi uma coisa que me ajudou muito a saber, porque uma vez eu quase fiz uma super burrada no meu cabelo, porque eu entrei no salão para poder fazer o retoque, né, das minhas mechas. Eu não vou falar aqui qual salão que eu fui, mas eu fui fazer o meu retoque nas minhas mechas num salão especializado em cabelos cacheados e eu falei pra moça, né, olha, retoca por favor a minha raiz com a mesma tonalidade que eu tenho aqui nas minhas pontas, né? Não muda nada, só retoca com o mesmo tom. E eu saí do salão com o cabelo mais escuro do que o que eu entrei, ou seja, ela fez ali a descoloração tudo bonitinho, mas na hora de tonalizar ela colocou um tom mais escuro do que o tom que eu queria, do que o tom que já tinha no meu cabelo. Então assim, eu saí de lá quase morena, super triste, super arrasada, e eu paguei caro, né, gente? Mecha é um negócio muito caro. E depois disso eu pensei inclusive em fazer uma shampoozada no meu cabelo, porque eu tinha visto a altura que ela tinha conseguido chegar com o cabelo antes de fazer a tonalização. Então eu sabia aí que o cabelo por baixo daquele tonalizante estava bem clarinho. Então eu pensei, vou fazer uma shampoozada, essas mechas vão clarear, eu vou ter o cabelo que eu quero. E na época, graças a Deus, eu mandei mensagem para uma outra cabeleireira que nem é aqui do Rio de Janeiro, gente, é uma mulher de Minas Gerais, e ela me ajudou tanto. Eu mandei uma mensagem para ela e ela me atendeu. Eu mostrei a foto do meu cabelo como tava e como era antes e falei com ela, você me indica fazer uma shampoozada? Será que eu posso fazer uma shampoozada? O que eu posso fazer para esse cabelo clarear? E ela falou para mim, Kathleen, espera, vai lavando o seu cabelo. Ela ainda falou assim, realmente o seu cabelo tava mais bonito antes, ele tava no mel, e agora o seu cabelo ele tá mais acobreado e mais escuro. Mas conforme você for lavando esse cabelo, essas mechas vão clarear. Você precisa ter paciência. Não faça shampoozada no seu cabelo. Vai lavando e vai cuidando que essas mechas vão clarear. Gente, eu segui o conselho dela. Se eu tivesse feito uma shampoozada no meu cabelo, com certeza hoje meu cabelo tava todo desbagaçado. Deus me deu um livramento, gente, um livramento nesse dia.
dia e graças a Deus que eu segui o conselho dela, fui lavando o cabelo, fui cuidando, fui tratando e realmente aquelas mechas foram clareando e aquele cabelo chegou no tom que eu queria e que foi o tom que eu pedi pra cabeleireira fazer. Por quê? Porque as mechas desbotam. Se o seu cabelo é um cabelo descolorido e tonalizado, tenha em mente que essas mechas vão desbotar com o passar do tempo. Então assim, gente, hoje tendo consciência disso, mesmo que o meu cabelo fique um pouco mais escuro no dia que eu faço as minhas mechas, eu não fico desesperada, porque eu falo, bom, depois ele vai clarear. E é incrível, no dia que eu faço as minhas mechas, o cabelo fica num tom. Um ano depois, quando eu vou fazer o meu retoque, geralmente, gente, o cabelo tá muito mais claro do que no dia que eu fiz a tonalização. Você vai lavando, o cabelo vai abrindo, isso é normal. Claro, gente, que isso vai depender muito também do seu fundo de clareamento, se o seu cabelo já é um cabelo mais claro, né? A minha base é uma base 6, então assim, o meu cabelo não é um cabelo difícil de descolorir e ele abre com facilidade. Já pessoas que têm uma base aí 4, 3, pessoas que têm um cabelo mais escuro, talvez isso não aconteça. Mas se você tem um cabelo aí num tom também de 6, até mais claro que meu, um tom de 7, por exemplo, seu cabelo pode, com o passar do tempo, clarear mais. Então, se você fez umas mechas, não tá satisfeita, não vai fazer algo para consertar de imediato. Como eu queria fazer, já ia me dar muito mal. Espera um tempo, vai lavando esse cabelo pelo menos um mês. Porque o meu, gente, com 2 meses, de 2 a 3 meses, ele já estava exatamente no tom que eu queria. Então, sabendo disso, eu tenho optado por fazer mechas um pouquinho mais escuras e depois, conforme vai clareando, ele vai chegando pro tom que eu quero. A última vez que eu fui lá para retocar as mechas, eu acho que foi em fevereiro desse ano. Eu vou deixar uma foto aqui do lado para vocês de como o cabelo ficou ali quando eu fiz as minhas mechas, né? Ele fez o retoque de raiz e tonalizou todo o cabelo para poder igualar e o cabelo ficou bem mais escuro do que é hoje em dia, né, gente? Olha essa foto aqui e olha o tom dessas mechas aqui, ó. Clareou muito, não clareou? Gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Todas essas dicas são baseadas nas minhas experiências, são coisas que eu já passei ao longo desses 5 anos aí, fazendo tanto as mechas no cabelo quanto retocando essas mechas anualmente. E eu espero muito que com essas dicas vocês consigam aí fazer o cabelo de vocês para conseguir ter o cabelo exatamente no tom que vocês querem, do jeitinho que vocês querem. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de deixar aqui as suas sugestões para os próximos vídeos. Beijinho, tchau, tchau!